Hora da Estrela, livro de Clarice Lispector. Foi uma escritora muito importante na literatura brasileira. Ela participou da terceira geração do modernismo. Que aconteceu em 1922. O modernismo é um marco da cultura brasileira, porque até então nós tínhamos uma cultura europeia. Por quê? O brasileiro nunca conseguiu encontrar a sua própria identidade. Eu acredito que até hoje. Por quê? Porque nós nos espelhamos sempre no outro, na Europa, nos Estados Unidos, e não valorizamos a nossa cultura nacional. Aí nasce a Semana de Arte Moderna, que vocês vão aprender no terceiro ano do ensino médio, a terceira geração do modernismo. São escritores espetaculares, como Clarice Lispector e Graciliano Ramos e Jorge Amado. Muito bem. Clarice Lispector foi uma escritora que não nasceu no Brasil, ela nasceu na Ucrânia, em 1920. E por que eu vou falar da escritora e não comecei falando sobre o livro A Hora da Estrela? Porque o livro A Hora da Estrela é uma autobiografia de quem? Da própria escritora. Por isso que às vezes quando você vai ler o livro ele se torna um livro denso, difícil, complicado. Por quê? Porque conta a história da sua própria vida, a vida da escritora. E como é que ela percebeu, como é que ela desenvolveu isso, é o que a gente vai tentar entender aqui no nosso bate-papo. Ela era judia, jornalista e escritora. Nasceu na Ucrânia, chegou aqui no Brasil muito pequenininha, 2 meses de idade, e ela foi para o Nordeste. No Nordeste ela morou em Alagoas, e depois ela foi para Recife. E com uns 19 anos, mais ou menos, ela veio para o Rio de Janeiro tentar a vida dela. Uma moça que era inquieta, ou uma menina que tinha sonhos, uma menina que tinha a ânsia de entender o outro, o ser humano, como essência, e portanto toda a sua literatura, uma literatura psicológica. Então, se você está lendo o livro, se você, porventura, pegar esse livro para ler, vai ver que ele é um livro extremamente denso, porque ele é psicológico. E toda vez que a gente fala de psicologia ou análise psicológica, fica difícil. Por quê? Porque a gente tem que começar a se analisar também. A Clarice Lispector, ela construiu essa obra, A Hora da Estrela, porque você não pode esquecer que ela viveu na época que existia uma personagem no mundo chamada Marilyn Monroe. Essa moça era linda, ela teve até um caso na Casa Branca com o presidente Kennedy, ao túnel na Casa Branca, e dizem que eles se encontravam nesse túnel. Ela queria ser essa mulher. Bom, é uma literatura que nós podemos compará-la ao cinema, porque ela tem toda a técnica de um cinema. É como se a câmera que filma seguisse a personagem, e o enredo, e a história. Flashbacks, retomam o passado, retrospectiva. É uma literatura que te coloca uma hora aqui, uma hora ali, e aí você fica confuso. E a Macabeia vai a uma cartomante, e aí tem um outro lance: você acredita ou não acredita em cartomante? Em algo esotérico, que lê o futuro, e dizia que ela ia ser feliz, ela ia ser super feliz, mas ela não se via nessa felicidade. Mas que felicidade se eu estou vivendo assim, sabe? Olha, quem puder ler A Cartomante, também um outro conto, mas não é da Clarice agora, de Machado, vai ter um pouco essa semelhança do qual Rita e Camilo. É interessante se você puder ler esse conto. Bom, essa literatura de Clarice Lispector, ela traz para a gente o misticismo, o esoterismo,
a espiritualidade. Independente do que você quer, essa literatura te coloca em choque ou a pensar psicologicamente se existe ou se não existe algo além do que você está vivendo aqui na Terra. O que é esse algo além? Algo metafísico ou algo espiritual? Metafísico que é além do físico, além da Terra, além dessa matéria que nós vivemos aqui, até porque se você bater na madeira, você vai ver que ela é densa. E ele está trazendo essa discussão para ele, no caso o Rodrigo, o narrador, a narrativa, com a própria personagem, para que você, leitor, comece também a pensar sobre a sua vida e sobre o que você acredita, o que você tem como verdade. Clarice tinha uma ânsia de liberdade. Toda mulher precisa entender que ela é livre para pensar, para andar, para escolher, e ela não é objeto de ninguém. E assim Clarice deixava isso de uma maneira muito clara em toda a sua literatura. Depois ela intimida você a pensar sobre as suas ações, seus lados psicológicos. E por isso que essa literatura é densa. E por que ela é densa também? Porque ela quebra uma tradição desde a antiguidade, daquela história, do começo, meio e fim, cronológica, de uma literatura linear. Então a literatura que nós estamos mencionando é uma literatura não linear. Tanto é verdade que nós temos 12 a 13 títulos em toda a sua obra que você deve estar se perguntando: ô professor, ao ler esse livro, eu não estou vendo nenhum capítulo. Claro que não é capítulo, é título. Esse título vai fazer você pensar. E nós podemos dividir essa obra em 4 momentos. Como assim, professor? Agrupamento em 4 conjuntos. Primeiro conjunto, a culpa é minha. A Clarice, através de sua personagem, Macabeia, não se aceitava, não se amava, e ela se olhava no espelho, ela era feia, ela era a última bolacha do pacote do ponto de vista negativo. Ela não se reconhecia essa pessoa empoderada quando ela trazia essa reflexão. Ela era uma mulher nordestina, aquela mulher nordestina sofredora da década de 60, da década de 70, dos anos 2000, 2002, 2003, 2004, isso deu uma mudada com o Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro começou a se desenvolver depois que foi feita aquela inversão, ao invés de ficar só investindo no Rio Centro, né? Ou aquela política café com leite, café com leite, que você já deve ter ouvido falar em geografia ou história, do qual o presidente era de São Paulo, o presidente era de Minas Gerais, e assim vivia o Brasil. E foi quebrado pelo Getúlio Vargas quando ele se tornou presidente, porque ele era do Rio Grande do Sul. Ele teve 2 momentos. O momento do Getúlio Vargas era uma ditadura, e o segundo momento ele voltou através do voto popular. Então pensa aqui comigo, meus amores. Interações psicológicas. As interações psicológicas nos faz também entrar nesse mundo da psicologia e da análise de nós mesmos. Quem nunca aqui parou para se analisar? E todo mundo deveria, inclusive, fazer terapia para poder se entender. Veja, o questionamento de toda essa obra, se eu pudesse falar para você que me acompanha aqui na internet, para vocês que me acompanham aqui presencialmente, primeiro, é que essa obra foi dividida em 3 partes. Primeira parte, ela fala do escritor. Quem era o escritor? Era o narrador, era o Rodrigo. Era um escritor extremamente limitado. Ele não conseguia avançar, ele era limitado. E era um escritor que tinha a sua consciência, que ele sabia de tudo, onisciente, onipresente. Tudo ele sabia na literatura. Pensa, um escritor dessa forma. Pois é, o Rodrigo que conta a história de Macabeia. Muito bem. Depois, a história de vida da personagem. Mas que personagem? É ela, a principal, Macabeia. É talvez a personagem mais intrigante da literatura brasileira. Bom, também tem Capitu. Aí, professor, como assim? Estou fazendo uma intertextualização com você. Capitu é de Machado de Assis.
E também tem a metalinguagem. Como assim a metalinguagem? A metalinguagem é quando eu uso a própria linguagem para explicar alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou falar da literatura, eu vou usar o linguajar do próprio meio da literatura para explicar a literatura. Isso é metalinguagem. É uma das figuras de linguagem. Ok? Lembrando também que nós temos aqui a interiorização da narrativa. Isso também é encontrado na obra. Se pudermos aqui agrupar, eu vou agrupar em 4 conjuntos. A culpa é minha, o direito ao grito, a forma e temor da narrativa, instante íntimo da personagem. Então, os 3 ou 4 títulos do livro, você separa os 3 ou 4 e coloca aqui a culpa é minha. Depois, 3 ou 4, você coloca aqui o direito ao grito. 3, 4, você coloca aqui a forma de temor. Depois, 2 ou 3, você coloca um instante, que eu chamo ali instante íntimo da personagem. Aqui eu coloquei do ladinho esse quadrado justamente para tentar lhe dizer que a literatura que nós estamos trabalhando, se chama a Hora da Estrela, ela é analisada da seguinte forma, em 3 grandes blocos. O primeiro é o autor, a minha personagem e a metalinguagem, como nós acabamos de mencionar. Para ir um pouquinho mais além, eu queria dizer a vocês que o narrador, Rodrigo, eu vou até ler aqui porque vai ficar mais fácil, narrador onisciente e onipotente. Ele está presente em tudo, apresenta-se como autor da obra, funciona como uma transfiguração da verdadeira autora. O narrador projeta seus pensamentos sobre literatura, desejo e decisões a respeito do destino da protagonista. O tempo dessa narrativa está voltado para o psicológico. Então, se você analisar a literatura durante o tempo, você vai ver que o tempo de toda ela é psicológico. É isso. Tem mais coisa? Ixi, vai ter mais coisa. Esse livro vocês vão passar a vida toda tentando